Deus abençoe você. Estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz nessa noite. Se você acompanha na terça-noite, se você acompanha em outros momentos também, Deus ilumine muito você. Hoje nós vamos falar sobre como transformar o nosso trabalho em oração. A vida é feita de rotina, é feita de trabalho, é feita de muitas realidades, né? E tudo pode se tornar alimento, combustível para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus. Nós vamos refletir sobre isso e vamos começar cantando. A música vai preparar o nosso coração. Teus olhos ainda não viram, teus ouvidos não ouviram o que o teu coração imaginou. Tudo que eu preparei para ti. Pensei que as lutas são grandes e o cansaço pesa sobre ti. Mas não temas, eu tenho o melhor. Tenha fé e eu te levantarei. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. Filho, estou te moldando e te formando, por isso às vezes dói, às vezes dói. Confia em mim, eu te amo, e o que eu tenho pra você é o maior do que se pode imaginar. É o maior do que se pode imaginar. Que coisa boa. Como é bom ouvir essa mensagem tão reconfortante, né? Deus está nos moldando, nos transformando através de tudo que acontece. E nós consagramos a Ele nossa vida, nossos esforços, nosso cansaço, tudo que engloba nossas alegrias, nossas tristezas, tudo que engloba o nosso dia a dia. Deus abençoe você. Estamos ao vivo aqui no programa Para Ser Feliz. Samuel, bem-vindo, irmão. Sua bênção. Como é que você tá? Tô ótimo, graças a Deus. Fresquinho esses dias, né? Frio. Esses dias tá fresquinho. Nossa, e tá melhor pra dormir, né? Tá mais gostoso pra dormir. Tá ruim pra acordar, né? Pra acordar não tá fácil. Hoje eu até matei a academia. Ai, nem me fala. Eu fiz o mesmo. Fui passar o meu aniversário ontem na casa dos meus pais. Inclusive, obrigado ao pessoal que parabenizou hoje no Sorrindo pra Vida. Teve até um bolinho, sim, graças a Deus. E eu voltei ontem de lá, né, do Paraná. E atrasou o voo, cheguei um pouquinho tarde. Aí você dorme no friozinho pra acordar, meu amigo, eu vou dizer. Não é fácil. Mas o anjo da guarda nos ajuda, né? Grande Cleuber, Opa, como é que você padre, tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns. Deus abençoe. Obrigado, querido. Nada. Obrigado. Como é que foi o final de semana? Foi ótimo, graças a Deus. Eu fiquei sabendo que além de tocar piano, você tá fazendo lanche também, é? Rapaz, aqui a gente faz 1001 coisa, viu? Pode parar. Trabalhando na lanchonete do cunhado, como é que é? Não, é nossa mesmo. É seu? Isso. Olha só, tá vendendo lanche. Então você vem pra Cachoeira Paulista, pode comer o lanche. Rei do Opa. prensado. É rei do prensado que chama? O rei do Onde que prensado. fica esse lanche? Que eu tenho que ir lá. Ele já tentou mandar pra mim, gente. Umas 3 vezes o cachorro quente não tava em casa. É porque agora a gente tá fazendo só delivery, né? Aí não tem um ponto específico. Você Então a sabe onde pessoa eu moro, né? Eu acho que eu sei ainda. Não pode mandar um Vou mandar. reforçado Vou lá. mandar, pode Olha deixar. o tamanho do bebê, né? Que bom, meus irmãos. Vocês estão bem então, né? Graças a Deus. Então tá bom. Nós vamos falar sobre o trabalho. Você sabe que o conceito de trabalho mudou muito, né? Mudou bastante. Eu sou da época ainda, quem é mais novo, a nossa produtora não pegou essa época, que ela é uma guriazinha, novinha. Mas eu sou da época ainda que a forma regular de trabalho era CLT, né? Sim. Era o trabalho que você ia, ficava de 8 a 6, de 7 a 5, que seja, né? E hoje mudou tanto o conceito de trabalho, né? Vocês que são músicos, Sim. vocês trabalham muito em casa, né? Sim. Produzindo em casa, tem o programa ali, você faz, você grava tudo, né? E tanta gente, né, trabalha em casa hoje, a minha irmã mesmo
trabalha na tutoria de universidades, de pós-graduação, corrigindo TCCs, essas coisas, tudo em casa, a maioria do tempo em casa. Tem que aprender a trabalhar em casa, né? Não é fácil também, tem que aprender a trabalhar em casa. Porque exige uma disciplina, né? Sim. Você trabalhar em casa, se a pessoa for preguiçosa ou procrastinadora é uma palavra mais bonita, né? Mas o sinônimo cabe ali o pecado da preguiça, né? Tem pessoas que se sentem sozinho, né? Às vezes está acostumado a relacionar. Sozinho, ou também ela se embola no meio da desorganização ou da preguiça, da procrastinação, né? Como eu disse. Então é um desafio, precisa de disciplina. Você sabe o que falta muito, Samuel? Na nossa vida, eu vejo que nós que fomos seminaristas, né? Todo padre, antes de ser padre, é seminarista por um tempo. A gente é muito formado no seminário para exercer a virtude da ordem. O que é a virtude da ordem? Claro, o seminarista está lá para isso, né? Sim. Então, por exemplo, todas as manhãs a gente tem as orações, a oração das laudes. Depois nós temos o café da manhã. Depois nós temos o estudo. Chega em casa, tem o almoço, tem um tempo de descanso, tem um tempo de estudo, tem um tempo de trabalho, tem um tempo de formação. Então você vai no ritmo do seminário ordenando a sua vida. Sim. Né? Porque às vezes a gente não faz mais, não é por falta de tempo, é por falta de ordem. Sim. Às vezes a gente não reza, não é por falta de tempo, é por falta de disciplina, né? Então, no seminário, não é que nós sejamos perfeitos, não, os padres, né? Mas a gente aprende, eu vou ser sincero, eu fui formado. Por exemplo, eu gosto de almoçar meio-dia, né? Eu gosto de tomar café a tal hora. Não é ruim, a rotina não é ruim, né? A rotina é muito boa, ela faz bem para o cérebro, diga-se de passagem, né? Então, nesse novo normal, digamos assim, de tanta gente trabalhando em casa, e hoje o tema é o trabalho como fonte de santificação, a gente precisa entender que trabalhando no regime CLT, no serviço regular ou de casa, a gente precisa da virtude da ordem, dizia São José Maria Escrivá, que é tão essencial, né? E o Padre Jonas Abib, nosso pai fundador, nos ensinava que sem disciplina não há santidade, né? Gente, se você não se disciplina, você passa a sua vida inteira sem amadurecer. E aqui entra aquela lógica da parábola dos talentos, lembra? Por que aquele homem que recebeu tantos talentos foi jogado fora, né? A expressão do evangelho é dura. Vai ser jogado fora onde há choro e ranger de dentes. Sinônimo do inferno. Por que aquele homem foi jogado fora? Porque ele desperdiçou a sua vida sem produzir. Olha, você não pode passar um dia sequer. Produzir, eu não falo só dinheiro, só produção no sentido lato do termo, né, concreto. Produção, eu digo, o crescimento na virtude, o crescimento na sabedoria, o crescimento na santidade, o crescimento na disciplina. Você não pode chegar no final de um dia sequer sem devolver algo para Deus. O que você aprendeu hoje? Em que você cresceu hoje? Em que você se esforçou para ser melhor hoje? Cada dia, no final de cada dia, nós temos que apresentar a Deus os frutos das nossas conquistas, a colheita dos nossos plantios. Isso é justo, porque é a lógica da parábola dos talentos. Deus confiou talentos àquele homem, o senhor daquele homem, ali no caso, o patrão, e foi viajar. Quando ele voltou, ele queria com juros, ele não queria só o talento emprestado, tá? Lá em Mateus 25, a gente vê isso, 23. Não é nem essa passagem que me veio essa inspiração, estou explicando, né? Deus não pediu o talento, o senhor daquele menino, daquele homem da parábola dos talentos, não pediu o talento de volta, ele pediu o juro e o talento junto. Ou seja, o que você produz? Porque trabalhar é produzir. Quem trabalha, dizia São João Paulo II naquela encíclica sobre o trabalho, chamada Labores Exercens, ele dizia que trabalhar é colaborar com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Isso também está no Catecismo da Igreja Católica, na seção que fala sobre o trabalho, né? Então, trabalhando, você produz aperfeiçoando a criação visível, colaborando com Deus no aperfeiçoamento da criação. Olha que fantástico isso, não é verdade, né? Eu colaboro com Deus através do meu trabalho. Você colabora com Deus através do seu trabalho. Então nós precisamos trabalhar. Nada desagrada mais o coração de Deus do que a preguiça. E sobretudo para nós homens. Você sabia que esse é um princípio bíblico de masculinidade. O homem é chamado, a mulher também, óbvio, mas aqui eu estou falando com os homens agora, é chamado ao trabalho. Eu escrevi isso no meu livro Curar e Restaurar o Masculino. O trabalho é para nós homens uma espiritualidade. E precisa ser para todos, óbvio. Mas sobretudo o homem. Um homem preguiçoso está em total desacordo com o projeto de Deus.
Um homem encostado nos outros, que fica vivendo do dinheiro do pai, do dinheiro da esposa, do dinheiro da sogra, é um homem em pecado. Porque isso contradiz a essência. Porque veja bem, Gênesis 2,15, Deus colocou o primeiro homem no jardim e não tinha acontecido a queda original, o pecado original ainda. Para dizer, o trabalho é uma punição pelo pecado original. Não. Gênesis 2,15, antes do pecado original ali, da queda, Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Esses são os dois verbos ali do hebraico, né? Que nós traduzimos como cultivar e guardar, né? Deus colocou o homem ali para cultivar e guardar. Ou seja, para trabalhar aquele solo, para proteger aquela estrutura. Então, nós precisamos produzir. Muita gente está doente, muitas vezes, por falta de colocar a energia que está dentro de si à disposição para criar algo, para produzir algo. Você sabia que não trabalhar adoece? Nós temos um montante dentro de nós de energia, nós temos um montante dentro de nós de criatividade, nós temos um montante dentro de nós de inventividade. E se a gente não coloca isso para fora, produzindo algo, trabalhando com Deus no aperfeiçoamento da criação visível, isso se volta contra nós, né? Em forma de tristeza, de vazio, de falta de sentido. O trabalho, ele dá saúde para a mente. Ele ordena emoções. Quando você tem um dia cheio que você produz, você dorme até melhor, né? Dizia um psiquiatra amigo que antes de dormir, para você dormir bem, a sua cabeça tem que ter a consciência de que você planejou e executou algo, que você produziu algo. É aquele sensação de dever cumprido, né, para você dormir bem. Então, entendamos que Deus nos chama a trabalhar. E tem muita gente em crise porque não produz. Quem não produz, quem não trabalha, tem tempo para fofocar, tem tempo para acompanhar as fofocas da internet, né? Tem tempo para ver os defeitos dos outros, para ficar olhando, né, o Instagram do outro, as fotos do outro. Não, quem trabalha não. Quem trabalha se ocupa. E como dizia São João Bosco, a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? A gente tem que se ocupar e ocupar bem. Mas como transformar o trabalho em oração, em espiritualidade? Colossenses 3:23 é a passagem, não obstante as outras coisas que eu citei, essa é a passagem que vai nortear ou fundamentar até a minha reflexão. Colossenses 3:23, uma carta fantástica de São Paulo apóstolo. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os seres humanos. Essa aqui é a chave para fazer do trabalho uma espiritualidade, uma oração. Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os seres humanos. É aquilo que Santa Teresinha do Menino Jesus dizia. Eu falava hoje no Sorrindo para a Vida, né, pela manhã. Olha, a Santa Teresinha entendeu, eu não vou conseguir ser doutora, eu não vou conseguir ser professora, ser missionária, ser mártir ao mesmo tempo, sendo que eu sou uma monja aqui nesse mosteiro, uma cidadinha minúscula. Então no coração da igreja eu vou ser tudo, eu vou ser o amor. Eu não vou ser doutora, eu não vou ser professora, eu não vou ser mártir, eu não vou conseguir. Eu sou uma monja de clausura, mas eu vou amar, vou ser o amor. Ou seja, eu vou fazer cada pequena coisa, cada pequena tarefa com amor extraordinário a Deus, com a intenção de agradar a Deus. Cada pequena tarefinha. Limpar o chão da capela, lavar uma louça. É o que está escrito nessa passagem. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para os seres humanos. Faça para agradar a Deus. Coloque a intenção de agradar a Deus em tudo que você faz. E isso tem muito a ver com o trabalho, porque tem gente que entende que a espiritualidade só acontece na igreja. Tem gente que entende que o lugar de rezar é só diante do Santíssimo. Mas olha, o problema não é, a questão não é rezar enquanto trabalha, mas é fazer do trabalho uma espiritualidade, uma oração. E como você faz do trabalho uma oração? Vivendo aquilo que São Bento dizia, ora et labora, ora e trabalha, óbvio. Você vai produzir
mas você vai ter a intenção de agradar a Deus, de amar a Deus em cada coisa que você faz. E você vai dar o seu melhor fazendo, não para o patrão, não para aquela pessoa que te pediu, que talvez você nem goste dessa pessoa, que seja indelicada com você, mas você vai fazer por amor a Deus, para agradar a Deus. Cada pequena coisa para agradar a Deus, sabe? Quando acontece assim, o sentido se torna outro. O peso sai. Porque, gente, muitas vezes o peso, nós fazemos as coisas com muito peso, porque nós não colocamos esse sentido de amor a Deus, de espiritualidade no que a gente faz. Fazer tudo para Deus, para agradar a Deus. Então, ou seja, o médico tem que dizer: Senhor, usa as minhas mãos para tocar essas pessoas. Que cada pessoa que eu for tocar, que eu for examinar, seja o Senhor tocando. A mãe de casa, de família que está cozinhando, ou a cozinheira tem que dizer: Senhor, eu vou cozinhar para cada pessoa dessa casa, vendo o Senhor nessa pessoa. Estou cozinhando para o Senhor, né? O padre vai ver Jesus em cada pessoa. O motorista vai ver Jesus em cada pessoa. Imagina você dirigindo para Jesus, né? Imagina você telefonista, atendendo o telefone de Jesus, você programador, fazendo um software, desenvolvendo um software para Jesus, né? Você está entendendo o que o padre quer dizer, né? Então, fazer com esse sentido, eu quero amar a Deus em cada acorde que eu fazer, né? Um pianista como o Cleuber, e agora também empresário, dono da lanchonete, da delivery agora, né? Só prensado, como é que é? Rei do prensado. Rei do prensado, lanche prensado, não é? Você vai fazer cada acorde, agora falando da sua função de pianista, que você é um pianista profissional, cada acorde para agradar Jesus. Estou pensando em Deus. Ou nem sempre você vai estar pensando, mas colocar esse sentido. Eu vou aqui, estou vendo o nosso iluminador ali, eu vou trocar essa lâmpada aqui, porque eu sei que isso agrada a Deus. Eu vou fazer o meu melhor para agradar a Deus, né? É como, gente, o sentido muda. É como certa vez diz um ditado, que chegaram em 2 pedreiros ali, né? Que estavam trabalhando numa obra. E uma pessoa perguntou para o pedreiro, para um dos pedreiros: o que você está fazendo? Ele olhou e falou: aquela expressão de quem está cansado, né? Estou assentando tijolo o dia inteiro. Cansado. Aí o outro pedreiro que estava também assentando tijolo com ele o dia inteiro, a mesma pessoa perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma catedral. Um estava assentando tijolos, o outro estava construindo uma catedral. Os dois estavam fazendo a mesma coisa. Mas olha o sentido que um dá e olha o sentido que o outro dá. Eu estou construindo uma catedral que vai servir como um farol para a fé de milhares de pessoas. Eu posso pensar que, nossa, eu estou cansado, eu dormi pouco, eu estava em tal lugar, tem que vir para o programa. Eu posso pensar assim, porque fazer o nosso trabalho também exige de nós, né? Exige intelectualmente, exige espiritualmente. Ou eu posso pensar: nossa, tem milhares de pessoas me assistindo. Cada pessoa é preciosa. São ovelhas, são almas que Deus me confia. Eu preciso dar o meu melhor para falar com essas pessoas, para trazer conforto, para trazer direção. São escolhas que eu faço. Então, quando eu tendo a fazer, pensando em Deus, você está entendendo? O importante aqui é a intenção. Não é que você vai pensar 24 horas por dia em Deus, mas se você entra no seu trabalho com a intenção de agradar a Deus, de fazer a pequena tarefa que talvez aos olhos humanos é desprezível, é limpar um banheiro. Se você faz isso por amor a Deus, a sua vida se enche de alegria. Porque quando a gente faz as coisas por amor a Deus, a gente descobre uma alegria que vem da alma, sabe? Que ninguém pode roubar. Então, esse é o segredo para fazer do trabalho uma oração. E olha, a gente precisa entender, São João Paulo II falou disso também na Labores Exercens, e lá atrás o Papa Leão XIII falou na Rerum Novarum de alguma forma. Não vou trazer tudo para não ficar uma aula, né, que é uma partilha, mas eles disseram o seguinte, que com a encarnação de Jesus, o trabalho comum foi santificado. Porque veja bem, gente, nós sabemos que Jesus, ele passou 3 anos da sua vida no seu ministério público. Somente 3 anos. Então, a maior parte do tempo de Jesus
foi no silêncio de Nazaré. Ele morou no Egito, claro, na infância, mas a maior parte do tempo de Jesus foi no silêncio de Nazaré e foi na oficina com José. Você já parou para pensar que Jesus talhava madeira, muito possivelmente com José? Jesus pregava, fazia móveis. Então veja bem, Jesus santificou o trabalho. José santificou o trabalho, né? Então o trabalho é uma forma de espiritualidade, é uma forma de se encontrar com Deus, né? E a gente vê que José ensinou Jesus a trabalhar com as mãos, né? Para dizer para você que o céu entende e valoriza o cansaço de um trabalhador, né? Jesus também trabalhou com as mãos. E olha, a gente reclama, muita época se reclamava dos trabalhos manuais, mas hoje se prova que os trabalhos manuais eles são importantes até para acalmar a ansiedade. Você sabia disso? O trabalho manual ajuda você a acalmar a ansiedade. Tanta gente hoje recorrendo, as mulheres, ao crochê, à manufatura, para desfocar o cérebro dos pensamentos ansiosos, né? Dos pensamentos confusos e centrá-los em Deus. Então veja só, comece o seu dia oferecendo a Deus o seu trabalho. Comece o seu dia dizendo: Senhor, hoje eu te consagro o meu trabalho, eu quero te agradar através do meu trabalho, tendo essa intenção, né? De tudo fazer por Deus e agradar a Deus, né? E olha, saiba que trabalhar com excelência é louvar a Deus. Então o cristão, ele não pode viver disperso no trabalho, distraidão, ele tem que ser o melhor. Não para competir com os outros, mas para dar um bom testemunho. E tem que ofertar tudo que ele vive, cada dificuldade, cada projeto, a Deus no trabalho. Sem ficar reclamando, né? Mas ver em tudo uma ocasião, né, de louvor. Olha só, Santa Teresa de Calcutá dizia: nem todos podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. São Francisco de Sales, doutor da igreja, ensinava: cada um deve amar os deveres do seu estado de vida. A mãe, o pai, o padre, cada um dentro do seu estado de vida deve amar os deveres e fazê-los por amor a Deus. Gente, eu vou mudar um pouco a dinâmica hoje, Samuel, e eu já vou... Semana passada teve tantas perguntas que eu não consegui respondê-las todas. Então, falando sobre o trabalho, e claro, não precisa ser só sobre o trabalho, mas hoje nós estamos falando sobre a santificação da vida através do trabalho, e eu já quero responder algumas perguntas aqui. Ótimo. No final desse primeiro bloco. Temos aí antes, temos umas felicitações aqui. É ótimo. Feliz aniversário, querido Padre Adriano Zandoná. Muito Deus obrigado. O abençoe e ilumine sempre. Parabéns pelo seu aniversário. Deus esteja sempre com o Senhor. Felicidades. Boa noite, Padre Adriano Zandoná. Parabéns pelo seu aniversário. Que Deus te dê muita paz e saúde. Que você continue sendo esse sacerdote maravilhoso que é. Além de padre, você é um ser humano maravilhoso em nossas vidas. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado. Deus lhes pague pelo carinho, né? Pela disposição aí em celebrar o dom da minha vida. Eu peço oração. Eu quero abraçar com carinho também as pessoas que eu encontrei lá em São José dos Campos. Estive lá na sexta. E quero mandar um abraço com muito carinho a uma família que sempre acompanha, que moram lá nos Estados Unidos. Meu afilhado, o Fernando Marques, a Andressa, o José e a Anabelle, uma criancinha linda. Ontem o pai dela filmou a Anabelle tocando piano. Ela aprendeu, tem acho que 4 anos, não lembro com que idade, é novinha. Não, mais de 4 anos. Tocando parabéns para mim no piano. Olha que beleza, hein? E ela mandou para mim, criancinha. Aí desmancha o coração do padre, né? As crianças desmancham o coração do sacerdote, de qualquer pessoa, né? E ela tocando, ela falou, padre, ela estuda lá, né? Então ela fala o português meio enrolado às vezes, mas lindo demais, muito bonito. Então, Fernando, toda a família, abraço. E temos mais mensagens? Acho que não, né? Não? Não temos. No próximo bloco. Quanto temos produção? Enquanto isso eu vou respondendo. Olha, você aqui pelo Instagram, o Instagram vai aparecer na sua tela, se não estiver aparecendo, Instagram, Twitter, Facebook, vai mandando a sua mensagem, que hoje eu também quero dar uma atenção para quem está pelo Instagram aqui. Olha só, tá falando, padre, não me identificar. Tudo bem, eu ia falar seu nome, ainda bem que eu li. Sou casada há 6 anos, temos 3 filhos. A mais velha é de outro relacionamento, onde fomos abandonadas. Mas desde o início, eu que sempre resolvi tudo. Sempre fui o homem da casa, financeiramente, para resolver problemas. Hoje estou de licença médica, padre, por transtorno, por causa do trabalho como professora. Ela teve um transtorno, está de licença médica, por causa
trabalho como professor e sempre cheguei em casa, precisava de apoio, mas ninguém percebia. E eu tinha que resolver mais problemas. Nosso casamento nunca, até hoje, foi vivido como Deus pede. Mas, por mais que rezamos, não conseguimos sentir segurança. Como esposa, eu não consigo sentir, nem como mãe. Já conversamos, separamos uma semana, onde ele disse que daria o seu melhor, mas ele não amadurece para ser o provedor e o protetor principal de casa. Estive no acampamento na Trilha da Cura, padre, foi maravilhoso. Mas enquanto eu estava lá, em casa havia desentendimento do meu esposo com a minha filha mais velha, que é a enteada dele, onde ela nem mais o considera como pai. Oh, filha, que triste, né? Triste demais. Isso aqui, obrigado pela sua partilha. Olha, isso é um problema sintomático que eu tenho visto acontecer. Muitos homens com a síndrome de Peter Pan, né? Que nunca amadurecem. O cara não assume a família, não assume a casa. Você sabe que, biblicamente, para o menino se tornar homem, existe uma coisa que faz um menino se tornar homem, biblicamente falando, assumir responsabilidade. Quando um homem se responsabiliza pela sua esposa, pelo seu filho, quando ele assume uma mulher, quando ele assume uma vocação, ele se torna homem. Deixa de ser menino e se torna homem. Esse rapaz, infelizmente, tem muitos homens assim, preguiçosos, fica na sombra da mulher, te adoeceu. Claro, ele é o teu esposo, vocês vão rezar, busca ajuda, não desista, não chuta o balde, né? Eu fico revoltado às vezes, né, de ver o quanto que um homem incapaz de ser homem como Deus sonhou faz a vida da mulher, da família um inferno. Isso me incomoda, vou ser sincero. Mas busque ajuda, busque direção espiritual, busque alguém na paróquia, talvez no grupo de oração, numa comunidade para rezar por vocês, né? Busque direção espiritual com um sacerdote, busque terapia. Não desista, filho. Eu sei que você está cansado e também cuida de você, óbvio, né? Fazendo terapia, aproveitando essa licença. Mas busca ajuda. Mas é triste ver uma mulher relativamente jovem, eu vi sua foto, tendo que sofrer tudo isso por causa de um homem que não tem postura de homem, né? Então você que é homem, pelo amor de Deus, seja homem de verdade, seja dominado pelos seus vícios. Sobretudo um homem preguiçoso que não trabalha, gente, é um desgosto para a família, para Deus. Sabe, o homem foi feito para trabalhar e para se responsabilizar. Filha, eu te asseguro aqui as minhas orações, tá? E luta, pede a Deus para te dar sabedoria, né? A sua família, estou falando que está certo nem está errado, é que tem que arranjar uma situação, o casamento não é descartável, né? É isso, nós vamos para o intervalo agora. Samuca, dá para você cantar o refrão para nós, amado? Por gentileza. As lutas de hoje serão esquecidas e a minha glória brilhará sobre ti. De hoje serão esquecidas e a minha glória vou confiar no Deus da aliança que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu teu filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Deus abençoe, muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Para Ser Feliz, o segundo bloco. Olha só, quero começar apresentando para você esse livro da Graziele Laquanete, O Espírito e a Esposa Dizem Vem, com certeza falando de escatologia, né? Graziele Rossi Laquanete, né? Também o livro A Libertação da Mente Ansiosa, do Padre Adriano Zandonais, que vos fala. Temos também vários materiais, né? Tanto de vestuários muito bonitos, a camiseta do PHN no loja, tudo isso no loja.cançãonova.com. Olha, tem uma mensagem que chegou aqui para mim. O pessoal está mandando às vezes mensagem aqui no WhatsApp, né? Então eu vou ler primeiro a do Instagram, depois vejo ali a do Plasma. O Samuel veio para mim, claro. Padre, não me identificar. Eu tive por 10 anos um relacionamento com uma mulher. É uma mulher que está dizendo aqui para mim. E acabou que passei, depois do final desse relacionamento, 2 anos parei no tempo. Só que hoje, padre, eu sonho construir uma família, me casar com um homem, viver uma família como a família de Jesus e José, gerar uma vida. Eu estou sem direção nesse momento, eu não sei o que fazer na minha vida pessoal, financeira. Parece que eu parei no tempo, padre, a minha vida parou, estou perdida, não sei o que fazer. Olha só, querida, vamos lá.
você tem várias situações aqui. Você saiu de um relacionamento, viu que não era isso que você queria, não era isso que Deus tinha para você, eu entendi aqui. Você é uma jovem, pelo que eu percebi, muito, muito bonita. E hoje você está confusa, quer construir uma família. Olha, eu entendi uma coisa na minha vida, que sempre, eu não estou falando de vez em quando, sempre melhor passo, melhor primeiro passo, melhor primeiro degrau a se subir é o da oração. Ou seja, começar rezando. Eu lembro quando eu me senti chamado para ser padre, eu fui rezar e pedir ao Senhor, me conduza aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu fui começar um projeto como o projeto Desperta Brasil, daqueles eventos que nós fizemos em estádio, né? Eu e o Frei Gilson, nós fomos rezar. Aí eu fui senti que tinha que escrever um livro como esse, A Libertação da Mente Ansiosa. Eu comecei rezando, sabe? Então, querida, você precisa fortalecer a sua vida de oração. Fortalecer a sua vida de oração. Começar sendo uma mulher de oração. Porque, veja bem, sendo uma mulher de oração, entregando a Deus esses seus sonhos, o seu futuro, pedindo a Ele, você quer casar? Senhor, me coloca um homem de Deus no meu caminho, um homem teu. Senhor, abre as portas para um bom emprego. Você começa rezando, visitando o Santíssimo, rezando o texto todo dia, tendo uma rotina de oração. Porque a rotina de oração, ela vai organizar o resto na sua vida. Às vezes tem coisas que não andam na nossa vida por falta de uma rotina de oração. Então começa rezando, filha, e visitando o Santíssimo, talvez participando de um grupo na igreja, né? Isso é muito importante, porque a convivência também com pessoas que estão buscando o céu nos cura também, né? A Maria Benedita dizendo: Padre, boa noite, parabéns, felicidades nesse novo ciclo. Peço oração pelo meu irmão Carlos Henrique Dalpícolo, que é deficiente, e também que Deus me dê capacidade de sabedoria. Lá de Ribeirão Preto. Obrigado, Maria, pelo carinho de vocês, tá? Também a Josiane Chicon desejando parabéns. Obrigado, amada. Também pedindo oração aqui a Rosângela Galera, pedindo oração pela cura do câncer que ela está enfrentando, em oração por você, tá? Samuca, você lê para nós a mensagem que chegou pelo WhatsApp, por gentileza? Essa mensagem é do Ricardo, de São Carlos, São Paulo. Padre, sua bênção. Como transformar o ambiente de trabalho em oração diante das limitações humanas? Olha, trabalhar com pessoas, né, é lidar com limites. Você, que seja o patrão ou seja o funcionário, você vai lidar com pessoas limitadas. E sobretudo quando você está numa empresa que não é religiosa. Eu tenho a graça de trabalhar para Deus, né? Então todos aqui nós temos colaboradores. Os cinegrafistas são colaboradores, a nossa produtora são colaboradoras. Mas aqui na Canção Nova nós temos muitas pessoas boas, colaboradores bons, homens bons. Eu conheço o Péricles aqui há anos, né? Conheço o Fábio, conheço todos aqui. Eu confundo sempre seu nome. O José, com o nome do Pai de Jesus. Então são pessoas boas. Nós estamos num ambiente diferenciado. Tem ambientes pesados. Em primeiro lugar, para você transformar o ambiente, você tem que deixar Deus te transformar. Que às vezes a gente tem essa: eu vou mudar o ambiente, eu vou transformar o ambiente num lugar melhor. Você está se tornando uma pessoa melhor? Você está sendo testemunha? Você está rezando? Então você não pode responder pela conduta dos outros, mas pela sua você pode. Então seja um homem de oração, uma mulher de oração no seu ambiente. Seja uma pessoa respeitosa, seja uma pessoa que sabe ouvir, que sabe dialogar, que trabalha direitinho, que não é corrupto. Seja um sinal do Evangelho no seu trabalho, porque isso vai atrair talvez algumas perseguições, mas também vai atrair muitas pessoas que vão buscar em você a luz que lhes falta. Trabalhei numa multinacional de elevadores lá no Paraná, você viu para a Canção Nova, Samuel? E eu dava um testemunho cristão, já pensava em vir para o seminário. Quando você começa a dar um testemunho cristão, né? Às vezes você se torna motivo de chacota. Mas também, aqueles mesmos que tiravam sarro de mim na época, ou de coisa de igreja, né? Brincavam assim, na hora que a esposa estava doente, que tinha um filho precisando de oração, vinham falar comigo. Vinham falar, né? Sempre assim. Porque você se torna uma referência, né? Então a luz também vai brilhar, ela vai incomodar, mas ela também vai iluminar, né? Então é isso. Temos mais uma mensagem. Deixa eu só responder aqui, Samuel. Sim. A Cristina dizendo parabéns. Estou recebendo muito parabéns. Eu abro as mensagens e estou vendo parabéns. Lá da zona rural do município de Bonito, Minas Gerais, a Cláudia Aparecida. Deus abençoe, Cláudia. Rezar por você. Também
Peraí, eu vou ler primeiro para ver se a pessoa quer que eu identifique ou não. Padre, estou com meu coração muito apertado, não me identifique. Que bom. Sou casado há 30 anos e tive um sonho de conhecer o Nordeste. Pois bem, nunca viajamos para longe, nem lua de mel nós tivemos pela dificuldade da época. Hoje meu esposo, pelo seu trabalho, ganhou uma viagem para uma cidade do Nordeste sem acompanhante. Fiquei muito triste mesmo, porque eu, como esposa, aguentei muita coisa, estresse, final de semana dele ausente, tudo para ele ir fazer uma viagem sem mim. Estou sendo egoísta? Não, filha, é natural você sentir isso. Só que, se ele não escolheu, se a culpa não foi dele, se ele não consegue te comprar uma outra passagem para levar você, né? Celebre. Faz parte do amor também. Eu sei que você está cansado, você tinha esse sonho, né? Mas faz parte do amor também, sabe? Celebrar a conquista do outro, mesmo quando eu não consigo ter os frutos dessa conquista, né? Às vezes a gente vai se enchendo de inveja, né? Não é inveja, eu não entendi você está frustrada, está cansada. Tudo bem, faz parte você ficar decepcionada. Mas não deixa a decepção e a frustração dirigir seus pensamentos, suas atitudes, seu comportamento, entendeu? É natural a gente ter esses rompantes. Agora o problema é quando isso começa a coordenar, a conduzir, a inspirar o jeito da gente falar com o outro. Aí você vai começar a tratar mal, né? Olha, gente, eu vou dizer para você que é mulher, sobretudo se você está com raiva do seu marido por algum motivo, saiba de uma coisa: se o homem quisesse casar com alguém bruto, ele tinha casado com outro homem, tá? O homem não busca numa mulher a brutalidade, sempre o confronto. Um homem que quer casar com alguém bruto, ele casa com outro homem. Ele busca em você, mulher, também a sua feminilidade, a sensibilidade da sua feminilidade, a delicadeza que está presente em Nossa Senhora e deveria estar presente em todas as mulheres, que Maria é o modelo de mulher. Agora, se você haja também, eu estou indo além agora da sua resposta, tá, filha? Estou respondendo muitas pessoas. Se você age sempre com brutalidade com seu marido, cobrando, xingando, diminuindo, olha, vai ficar ruim também, né? Então, tem delicadeza. E nesse caso, filha, passou, teve os momentos, né? Você vai para frente, entendeu? Vai para frente e fala que Deus te abençoe, que seja feliz lá. E avisa ele, se você olhar para alguma outra mulher, eu corto sua cabeça. Brincadeira. Né? Paciência. Se ele não pôde comprar, não foi maldade dele, filha, celebre, paciência. Deus vai preparar, tenho certeza, um momento para você também ter esse lazer na hora certa. Muitos parabéns chegando aqui, Samuel. Enquanto isso, lê para nós, filho, que eu vou tentar identificar alguma que seja alguma pergunta. Tá, joia. Essa pessoa pediu para não ser identificada. Boa noite, Padre Adriano Zandoná, sua bênção. Sou da Bahia. Peço oração para toda a minha família, principalmente para o meu esposo, que está no vício da bebida do cigarro. Claro, filha, Deus te abençoe. Vou rezar pelo seu esposo. Eu sei o quanto que é difícil, né? Ser casada aí ou casado com uma pessoa que está no vício. Olha só, padre, tenho 34 anos. Meu nome, eu não vou dizer o nome para eu entender que a situação, é um rapaz. A sua bênção, gostaria que o senhor rezasse pela minha vocação. Passei por provações quando estava no seminário. Ele foi para o seminário, quando ingressei em 2020. Voltei para casa no mesmo ano, baqueado com tudo que vivenciei. Voltei para casa com começo de derrame, uau! Após 6 anos com essa inquietação, né, de ser padre, voltou no meu coração com muita força. Quero uma direção espiritual sobre qual decisão tomar. Pedi ao meu pároco para ele ser meu diretor espiritual, porém ele disse que não tem tempo. Me ajude com uma orientação, por favor. É o Rudney, eu vou dizer porque é uma coisa, não é nada confidencial. Olha, Rudney, eu vou ser sincero, se você foi para o seminário, ficou no seminário, saiu, então eu não sei se você viveu até experiências de namoro nesse tempo, né? Quando eu estava para ir no seminário, eu era jovenzinho, né? Falei, olha, para entrar, né, fazendo o caminho, eu parei uma época, namorei uma época. Só que depois que eu namorava, lá jovenzinho, eu vi que mesmo namorando, mesmo tendo uma menina maravilhosa do meu lado, aquela inquietação dentro de mim não passava. Ela falava, quantos filhos a gente vai ter? Nós vamos ter, né? E o meu coração não encaixava naquilo, sabe? Mas eu ia à missa e via o padre levantando o cálice. Nossa, meu coração queimava. Aí eu fui entendendo, né? Então, filho, se existe uma inquietação em você, você pode fazer a experiência de voltar para o seminário, por que não? Talvez no momento você não estava preparado, né? Eu tenho um amigo que ficou no seminário há muito tempo, saiu, voltou, já foi ordenado bem mais velho, mas ele me diz, padre, foi bom para mim,
Hoje ele é padre, né? Ele me disse, foi muito bom para mim aquele tempo. Eu precisava daquele tempo fora para amadurecer como homem, como pessoa, algumas coisas. Então Deus sabe o que está fazendo, né? Se você sente essa inquietação, vai conhecer outras obras, talvez outros seminários, outros carismas, né? Tal como a Canção Nova, como outras congregações religiosas, tem ali os salesianos, tem tantas congregações, vai conhecendo e, sobretudo, reze muito, né? Porque Nossa Senhora é a maior promotora vocacional que existe. Então a gente tem que rezar, sobretudo, o rosário e pedir a Nossa Senhora que nos conduza aonde Deus quer que nós estejamos. Olha, eu quero pedir que você faça um print aí da tela, marque a gente, poste aí no story do seu Instagram e em outras redes sociais, tá bom? A Maria Paloma está aqui com a gente dizendo, padre, feliz aniversário, amo seus programas. É a moça que semana passada eu falei que parecia que tinha 12 anos, mas tem 25. Ela ficou toda feliz quando eu falei que ela parecia que era mais nova. A Maria Paloma. Também a Glau Santos dizendo, feliz aniversário. Também, vamos ver... Nós temos umas mensagens, Samuca, leia lá, sim, por gentileza, e aí depois eu volto aqui. Padre Adriano, preciso de um conselho. Minha vida está passando por um momento difícil. Tenho enfrentado muitos problemas na vida pessoal e financeira, além de constantes brigas e preocupações que têm me deixado muito angustiada. Mesmo em meio a tudo isso, nunca abandonei minha vida de oração. Continuo rezando e buscando a Deus, mas sinto que estou perdida, sem direção, como se estivesse faltando um direcionamento para a minha vida. Às vezes me sinto cansado e sem forças para lidar com tantas situações ao mesmo tempo. Por isso, peço humildemente que me dê um conselho. O que fazer quando parece que tudo está dando errado? Como permanecer firme e descobrir a vontade de Deus em meio a tantas dificuldades? Querida, obrigado. Ou querido, não sei, é uma moça pelo jeito, né? Obrigado pela sua confiança de partilhar comigo, meu respeito aí à sua situação. Às vezes na vida, existem circunstâncias, né, nas quais os contextos se embaralham, né? A vida financeira, é problema relacional, são calúnias. A gente também vive isso. Olha, o que eu percebo, gente? Não é clichê, não, parece que a gente só fala disso, né? Mas não tem como eu começar uma direção espiritual sem falar da oração e da intimidade com Deus, tá? Eu já falei isso hoje, acho que é a terceira ou quarta vez. Mas olha, o que sustenta a gente nesse momento de tempestade é a nossa intimidade com Deus. Por isso que São Padre Pio dizia que nada o demônio teme mais do que uma alma profundamente unida a Deus, né? Então, esse momento, por isso que a gente tem que armazenar um estoque ali, né? A lâmpada acesa, lembra daquela passagem? Jesus falou que as virgens precisavam ter óleo de sobra para quando acabar o óleo da lâmpada dela, elas preencherem ali, né? Novamente e não ficarem sem a vela acesa. Porque na Bíblia, óleo é uma metáfora para algo que você precisa estocar e ter de sobra. A gente precisa estocar intimidade com Deus. Entenda bem a metáfora, amizade com Deus. Por exemplo, ter uma vida de oração, visitar o Santíssimo, rezar o rosário, comungar, ter amigos de Deus. Por quê? Porque tudo isso vai criando uma bag, né, nas suas costas, nas costas da sua alma. Uma reserva. Então, quando vem o dia mau, você tem uma reserva para lidar com isso, porque não dá para improvisar. Quando vem a pancada, a gente tem que estar abastecido com o óleo da intimidade com Deus. A gente tem que ter uma reserva de amor, de esperança, de fé, de oração, porque o dia mau vem, gente. O dia mau vai vir. E as temporadas difíceis. Esses tempos atrás eu vivi uma semana bem difícil, né? Na mesma semana, muitas coisas assim acontecendo, intercambiando-se ali os problemas. Mas se você reza, se você busca Deus, sabe? Se você tem intimidade com Deus, você vai escutá-lo, você vai receber o consolo dele, você vai o ouvir falando. Por exemplo, hoje cedo eu estava vivendo uma situação, uma pessoa me mandou um versículo bíblico sem saber, foi resposta para mim, né? Então, se você tem a alma com os olhos abertos, os olhos da alma abertos, você vai ouvir Deus, né? É isso. Padre, peço sigilo. Boa noite. Estou assistindo o programa para ser feliz. Durante seu programa teve uma briga aqui em casa entre minhas filhas. Uma briga, estou cansado disso. Uma tem 17 e outra 14. Dei até chinelada, padre. Estou me sentindo mal por isso. Desculpa a risada, viu? Estou imaginando a cena, viu? Olha, eu vou dizer para ti.
Você tem 2 filhas adolescentes aí. Diria um padre amigo meu, boa sorte. Brincadeira. Deus te abençoe, né? É difícil mesmo ter filhos adolescentes. Eu me recordo quando eu era adolescente, né? Morava aí na minha casa com as minhas irmãs. Nós brigávamos também, claro. Minha mãe me ensinou sempre a ser bem gentil com as minhas irmãs. E eu sou bem gentil de natureza. Mas a gente brigava, porque adolescente briga. E quer ver, as minhas irmãs brigavam. Por quê? Porque eu era um cavalão lá que roupa minha não servia para ninguém. Mas as minhas irmãs, a roupa de uma servia para a outra. Então uma pega a roupa da outra. Nossa, isso aí dá morte. Então, filha, infelizmente é duro, né? A gente não gosta desse clima desarmônico dentro de casa. Converse com elas, eduque. Mas dê o seu melhor, reze muito por elas. Mas saiba também que essa fase vai passar, né? Adolescentes em casa, 2 ao mesmo tempo, não é fácil. Não é fácil mesmo. Essa fase vai passar. Tenha paciência, né? Que tudo vai se encaixando. Mas eu respeito você, respeito a sua situação aí, tá? Vamos lá, olha só. Padre, sou jovem, meu pai escolheu ficar com uma outra mulher, estando casado com a minha mãe na igreja. E minha irmã quis ficar com ele e a madrasta. E o meu pai não me trata como filha, me trata com indiferença. Penso que escolhi morar com a minha mãe. Porque eu escolhi morar com a minha mãe. Como lido com isso? Parece ser bem jovenzinha. Olha só, filha, é muito difícil. Sobretudo, olha, o pai e a mãe têm que pensar mesmo antes de fazer, se separar, antes de escolher certos caminhos, porque os filhos sofrem muito, né? Sofrem muito. Eu não quero que você se culpe se você está vivendo isso, ou se já aconteceu, talvez nem a culpa nem foi sua, né? Mas tem que pensar, porque as crianças sofrem muito. Olha só, filha, saiba de uma coisa, você é uma adolescentezinha pelo que eu vi aqui. Isso é coisa de adulto, a culpa não é sua. O seu pai e a sua mãe brigaram. Esse problema é entre os dois. Não assuma essa culpa sobre você, porque você é filha, você não é a esposa. E você teve que fazer uma opção. Também se as duas fossem ficar com o pai, ia ficar ruim para a mãe. Que bom que você ficou. Paciência, reze para o seu pai. Ele que está fazendo o papel de adolescente, aí que ele deveria ser mais maduro, né? Mas não está sendo. Agora reze para o seu pai, mas não entra nessa confusão, por favor. Não entre nisso. Você não é adulta, você não tem culpa disso, tá? Eu sei que te dói, te machuca, porque é o seu pai. Mas ame-o, respeite-o. A Bíblia está escrito honrar pai e mãe, né? Dê o seu melhor, mas também não fique encanada com isso, tá bom? Samuca, tem uma mensagem cumprida lá. Eu já li um pouquinho antes, é uma mensagem bonita. Boa noite, padre. Sua bênção. Eu tenho 26 anos e trabalho há 5 anos de faxineira. Mas tenho muitas dores e estou bem exausta. Faço 9 faxinas por semana. Minha família está me incentivando a fazer um curso de colocar cílios, mas tenho muito medo e dúvida se vou conseguir. Não consigo encontrar a resposta de Deus. Padre, o Senhor me ajudou a me libertar das drogas e do vício da maconha. Usei por 12 anos e agora já vai fazer 1 ano que estou limpa. E o Senhor me ajuda todos os dias. Escuto a homilia todos os dias sem falta e amo seus conselhos. Obrigada. Parabéns, eu te amo muito e sou muito grata a Deus por ter te encontrado. E muito grata à Canção Nova. Sou de Ijuí, Rio Grande do Sul. Deus te abençoe. Que testemunho lindo, viu? Que testemunho lindo. Obrigado pela sua partilha. Saiba que o padre vai rezar sempre por você. Ela tem 26 anos de idade, né? 26 anos. Olha só, você trabalha é de faxineira. Você é jovem. Eu tenho certeza que você vai conseguir sim esse curso de colocar cílios, né? Uma coisa que está em alta, pelo que eu percebo. Tenho irmãs e primas e muitas amigas. Sim. Né? Percebe, né? Que está em alta entre as mulheres. Mas olha, você vai conseguir sim, vai. E se você tiver dificuldade no começo, persevere, tente fazer sim. Claro, o trabalho que você faz é digno como faxineira. Todo o trabalho é digno, é lindo, agrada a Deus. Mas se você sente, você é jovem, você pode melhorar, você pode progredir. Deus tem mais para você. Faça esse curso sim, tá? E se mantenha firme na oração, rezando o terço, buscando a Deus. Saiba que Deus te ama muito, filha. E Ele se alegra com as suas conquistas, tá bom? Fiquei feliz, alegrou meu coração. Padre, não me identifique, já ia falar o nome, obrigado. Moro em Teresina, no Piauí. Atualmente trabalho da minha casa, cuido dos serviços domésticos, cuido das nossas comidas, sempre tento dar o meu melhor. Mas muitas vezes percebo que não sou reconhecida pelo que eu faço. Ao contrário, às vezes recebo algumas patadas do meu cônjuge e isso me magoa muito. Me sinto como se fosse a doméstica dele. Para ele, o trabalho dele está sempre em primeiro lugar. Olha, ele está errado, viu? Você que é homem, que tem a mulher que trabalha em casa, ou vice-versa, né? Geralmente não é comum,
Mas quem trabalha em casa, cada vez mais... Olha, você que é homem que trabalha fora e acha que a sua esposa não faz mais a obrigação, pega um dia aí para você lavar os banheiros, para você passar, para você cozinhar, né? E você lava a louça, é o cão, parece que você lava a louça, suja, parece louça de novo, né? Nunca vi, pia, parece que brota a louça, né? É difícil. Então tem que valorizar, viu, o trabalho de quem está em casa. Você tem que conversar com ele, rezar, pedir a Deus sabedoria, ser uma mulher de intimidade com Deus, mas também conversando com ele, dizendo assim, olha, eu também estou trabalhando, né? Eu também estou trabalhando. E claro, quando ele chega do trabalho, eu sei também, tem duas coisas, né? A gente tem que falar assim as coisas, mas eu fui aprendendo com o tempo que uma coisa certa, dita na hora errada, se torna uma coisa errada às vezes. Não errada moralmente, nem do ponto de vista axiológico, do sentido ali, né? Mas se torna uma coisa errada porque não vai produzir o fruto. Por exemplo, você está cansado, estressado, e ele chega do trabalho cansado, estressado, e você já joga, você ficou o dia inteiro fora, eu com essas crianças. Não é hora de conversar ali. Você está muito cansado? Faz a janta, toma um banho. Se ele chegou do trabalho muito cansado, não é hora. Talvez quando vocês acordam juntos no final de semana, ou quando vocês estão relaxados, depois dele chegar, tomar um banho, ficar 15 minutinhos ali parado, é a hora de você conversar e dizer. Não dizer o que ele está fazendo de errado, mas dizer como você se sente. Olha, meu amor, quando você fala isso, eu me sinto assim, eu me sinto assado. Eu também abri mão de uma carreira possível para estar cuidando das nossas filhas. É importante o diálogo, gente. Casamento tem que ter diálogo e sempre, né? Sempre mesmo. Temos mais uma mensagem aqui. Eu não sei se vai dar tempo, porque a mensagem é grande. E ali também, como é que estamos, produção? Dá para ler mais uma? Lê aquela lá então, Samuca, que chegou aqui é muito grande. Boa noite, padre. Sou casada. Temos 3 filhos e já faz 6 meses que estamos hospitalizados com o nosso filho especial. Só de UTI foi 4 meses. Sinto uma frustração sobre os familiares. Nenhum veio visitar, nem ajudar a cuidar. Somente eu e meu esposo se ajudando. Eu fico a semana inteira e meu esposo vem no final de semana. E assim já estamos há 6 meses. Como tirar de mim esse sentimento de indignação dos nossos parentes? Filha, em primeiro lugar, parabéns aí pelo seu sim, pela sua entrega, né? Como mãe, você, o seu marido, Deus abençoe e retribua em dobro. Em nome de Jesus, se Deus quiser, essa tempestade vai passar. É duro mesmo, né? Tem pessoas com as quais a gente não pode contar. E é duro que a gente aprende isso da pior maneira, né? Quando a gente tem necessidade. Olha, é normal você ficar ali frustrada também com isso, você sentir essa indignação, mas, sabe, isso não vai definir a sua vida. Se você deixa a mágoa, o dissabor do que o outro faz contra você dominar e encher demais o seu coração, você deixa que isso determine a sua vida e conduza os seus passos. Isso não está certo, né? Então, vira a página. Pede a Deus a graça de perdoá-los, porque Jesus perdoou não sorrindo. Ele perdoou na cruz sangrando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então nós também perdoamos quando está doendo por Deus, né, para estarmos em comunhão com Deus. E, claro, saiba também quem eles são, né? A gente descobre as pessoas na dificuldade. Tem pessoas que não dá para você contar. Você vai respeitar, vai perdoar, mas também não vai contar, né? E tente não pagar o mal com o mal também, como diz a carta aos Romanos, né? Um dia, se você puder fazer o bem, faça. Por Deus, né? Não para as pessoas que não merecem, às vezes, humanamente falando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Um privilégio estar com você, direcionar o seu coração como sacerdote, tá? Deus ilumine muito. A gente se despede cantando. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu teu filho para nos salvar e nos deu aliança eterna.